Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Palavra do Senhor. Ata número 12 de 2020. Em seguida foram colocados em tramitação os seguintes projetos de lei: 2.639, 2.640 e 2.641, todos de autoria do Poder Executivo. Após o projeto de lei 2.639 ter sido repassado às comissões competentes, e em seguida, após debate onde o servidor Dr. Carlos Santin e a servidora Eliane explanaram sobre os projetos supracitados, os trabalhos foram interrompidos por tempo indeterminado para a emissão do parecer referente aos projetos 2.640 e 2.641 de 2026. Reabertos os trabalhos e após consulta ao plenário, os projetos 2.640 e 2.641 de 2026 foram colocados em primeiro e segundo turno, tendo sido os mesmos aprovados por unanimidade. Finalizando os trabalhos, foram lidas as indicações 14, 15 e 16 de 2026, a qual salientou o presidente, serão encaminhadas aos setores competentes. Fim da ordem do dia, o presidente agradeceu a presença de todos e franqueou a palavra livre aos vereadores. Nada mais havendo a tratar, convocou os vereadores para a sessão ordinária, a se realizar em 23 de abril e, na sequência, encerrou esta sessão, da qual, para constar, lavrou-se essa ata. Sala de sessões, 16 de abril de 2026. O projeto de lei entrando em tramitação e discussão de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei número 2.642 de 2026 ratifica a terceira alteração contratual do contrato do consórcio intermunicipal, interestadual, municipal de municípios de Santa Catarina, do Paraná, Rio Grande do Sul, de segurança alimentar, atenção à sanidade agropecuária, desenvolvimento local, CONSAD,
indicação número 17 de 2026, de autoria do vereador Leandro Ram. Quero aqui cumprimentar os meus colegas vereadores, as pessoas que estão nos assistindo, os funcionários da casa, a imprensa, o Josiel, o nosso secretário de Agricultura, Mauro, e a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Dando início à ordem do dia, eu apenas lembro que o projeto de lei número 2639 de 2025, LDO, permanece nas comissões aguardando pareceres. Dando sequência da ordem do dia, coloco em discussão o projeto de lei de número 2642 de 2026. Convido o secretário Mauro para que possa vir até a tribuna explicar sobre esse. Cumprimento a todos os vereadores. Vamos tirar algumas dúvidas sobre esse projeto. O município de Barracão ele faz parte de um consórcio interestadual, onde participam vários municípios da região sudoeste do Paraná, oeste de Santa Catarina e noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Esses municípios compõem o tal CONSAD, Consórcio Interestadual Municipal para fiscalização de locais onde se processa produtos de origem animal. Nós, no Barracão, no município de Barracão, nós temos 2 locais, né? Então, o que se trata essa alteração? É a alteração a terceira alteração contratual do contrato do consórcio pela Câmara Municipal de Vereadores, né? O consórcio CONSAD oferece suporte aos médicos veterinários dos municípios associados. Barracão é um dos municípios associados. Estabelecimento que processa produtos de origem animal. O SIM, Serviço de Inspeção Municipal, de maneira que a inspeção municipal possa vender, oferecer seus produtos em qualquer município do Brasil. Então, é uma simplificação de leis federal que podem ser aplicadas para os próprios veterinários do município que são credenciados no CONSAD, né? Trata também de alteração salarial no próprio CONSAD, onde o prefeito participou de uma assembleia e foi aprovada essa assembleia, então agora precisa ser aprovada pela Câmara dos Vereadores. Amplia o número de vagas no CONSAD, alguns municípios estão saindo, estão sendo excluídos e outros estão entrando, então foi aprovado nessa assembleia. Também foi tratado nessa assembleia de alteração salarial dos funcionários do CONSAD, né? E também o novo endereço, que é o novo presidente do CONSAD, é o município de Paraíso. Então, o novo endereço, a sede do CONSAD é no município de Paraíso. Senhores vereadores, o que está sendo submetido à apreciação dessa casa não é a criação de um novo consórcio, mas sim a ratificação de uma alteração contratual já aprovada em assembleia do CONSAD. Essa alteração tem como atualizar o contrato à legalização vigente, ajustar regras internas e de funcionamento, atualizar a relação de municípios consorciados, regular o ingresso de novos municípios e adequar a estrutura administrativa e funcional do consórcio. Também a atuação do endereço da sede, do endereço da sede legal, em conformidade com a nova lei de licitação. Portanto, trata-se de medida de regularização, modernização administrativa, segurança jurídica, para que o consórcio continue prestando serviços técnicos e de inspeção aos municípios de forma organizada e legal. O projeto está em discussão. O vereador Valdinei. Senhor presidente, meus cumprimentos também aos nobres pares de mesa, colegas, a todo o pessoal aqui da casa,
quem está presente aqui também, que nos assiste, nos dá essa honraria pelos meios sociais. E me parece que é simplesmente uma atualização, como tu já disseste, de uma assembleia já realizada, com as mudanças que vão sendo necessárias serem aí adicionadas aos contratos já existentes, atualizações contratuais, digamos assim. Eu enquanto atuava na saúde também, o consórcio intermunicipal de saúde, né, precisou passar por bastante atualizações, não só uma. E esse é um processo natural, né, que muitas vezes a legislação ela vem cobrando, né, uma atualização, uma evolução, né, nos termos que são necessários para que os consórcios possam cumprir com seu papel. Então eu vejo que não há, de certa forma, como nós questionarmos, né? Nós aplicarmos, assumirmos uma ata já realizada do consórcio. Seria isso. Então eu vejo que é um processo natural, né, que todos os consórcios passam, de atualização legislativa, atualização das leis, e essas, sem as quais muitas vezes eles ficam desassistidos, né, sem poder de decisão em algumas questões, e como aqui consta e como também já disse, sem amparo legal, né, sem segurança jurídica em algumas questões. Eu vejo que é uma votação simples, né, e que a gente pode tornar o mais dinâmica possível, porque não tem uma aplicação do que já foi decidido, né, numa realização, numa assembleia já realizada. Então pela experiência que eu teve com outros consórcios, eu creio que não tem muito questionamento a fazermos, tá certo? Então, né, só para antecipar o meu posicionamento, pela experiência já acumulada com relação a outros consórcios, né, e dar o meu parecer favorável, né, para que deslanche a votação e possamos aí continuar contando com essa cobertura, né, desse consórcio naquilo que nos ampara enquanto estrutura do município, naquilo que já consegue dar cobertura. Neste momento, interrompo a sessão por tempo indeterminado para emissão dos pareceres da comissão competente.
quero cumprimentar o senhor presidente, os demais vereadores, a imprensa escrita e falada, os funcionários da casa, todos que nos acompanham aqui no dia de hoje e a quem nos assiste pelas redes sociais. Quero dizer que essa comissão é favorável, tem parecer jurídico favorável. Eu dispenso a leitura do parecer e peço que o senhor presidente consulte o plenário para nós fazer a votação em primeiro e segundo turno no dia de hoje. Seria isso, senhor presidente. Quem for contrário, manifeste, por favor. Aprovado em primeira votação. Com a concordância de todos os vereadores presentes, coloco em segunda votação o projeto de lei número 2642 de 2026. Quem for favorável, se mantenha como está. Quem for contrário, se manifeste, por favor. Aprovado em segunda votação. Solicito ao secretário que faça a leitura da indicação número 17 de 2026, de autoria do vereador Leandro Ram. Indicação número 17 de 2026. Que o chefe do Poder Executivo Municipal, através do setor competente, proceda com a seguinte ação. Que seja efetuado estudo de viabilidade técnica, jurídica e orçamentária, e após, seja concedido vale transporte para os auxiliares de educação infantil e auxiliares de serviços gerais. Justificativa em plenário, vereador Leandro Ram. Concedo a palavra ao autor da indicação, vereador Leandro Ram. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente, cumprimentando os demais nobres colegas vereadores, cumprimentar a assessoria jurídica, os funcionários da casa, cumprimentar aqui o José, o ex-secretário de Urbanismo do nosso município, secretário de Agricultura, o Mauro, cumprimentar o suplente de vereador e presidente do MDB do nosso município, o senhor Douglas Lara, cumprimentar a imprensa, todos que nos acompanham através da transmissão ao vivo desta sessão nas redes sociais, em especial a população do município de Barracão. Senhor presidente, a Lei 2058 de 2015, que dispõe sobre o plano de carreira e valorização e remuneração dos profissionais do magistério público do município de Barracão, Estado do Paraná, e que dá outras providências, no seu artigo 36, senhor presidente, o qual estarei lendo para conhecimento de vossas excelências e da nossa população. O artigo 36 da referida lei, ele fala: o município indenizará aos profissionais da educação o valor correspondente a 30 centavos por quilômetro rodado a título de auxílio de transporte ao membro do magistério que percorrer diariamente mais do que 20 quilômetros dia, ou seja, da sua residência até a escola municipal na qual desempenha as suas atividades. Esse artigo 36 deste projeto de lei que foi aprovado em 2015, senhor presidente, ele traz, no nosso entendimento, uma brecha muito grande na lei, porque ele fala ao membro do magistério. E hoje nós vemos alguns auxiliares de educação infantil e auxiliares de serviços gerais que trabalham na Secretaria de Educação, recebendo como resposta de que eles não têm direito ao vale transporte, que os demais profissionais da área de educação têm, tendo em vista não estar previsto na lei. Eu entendo, lendo o artigo 36 da referida lei, de que não exclui e não inclui ninguém. O artigo 36 diz membros do magistério. Entendo que os auxiliares de educação infantil e os serviços gerais que estão disponibilizados à Secretaria de Educação são membros do magistério, porque trabalham e estão cedidos ou estão exercendo uma função dentro da Secretaria de Educação, mas que tem recebido a resposta de que não tem direito, porque a lei, que nós já muitas vezes foi motivo de discussão e de debate nesta Casa de Leis, precisa ser alterada. Nós vimos esta semana uma portaria na qual foi formada uma comissão, e que esta comissão é responsável de fazer uma avaliação
da questão de remuneração e da questão do plano de carreira do quadro do magistério do município, mas é importante, senhor presidente, que nós tenhamos a compreensão do que diz até que a nova lei sobre o plano de carreira do quadro magistério e remuneração seja aprovada, de que nós tenhamos o entendimento, e a administração municipal tenha o entendimento, de que quando se refere ao membro do magistério, entende-se de que quem trabalha no setor, na área da educação, tem direito. E os auxiliares de educação infantil são membros do magistério, porque estão auxiliando nas salas de aula no que se refere à questão de educação infantil no nosso município, mas que hoje não estão tendo o direito de receber o Vale Transporte. Também, senhor presidente, já foi motivo de discussão e faço aqui, juntamente com a indicação 17, uma solicitação para que seja revisto. Nós sabemos que esta lei foi aprovada no ano de 2015 e que a própria lei não traz nenhum reajuste ao valor. E os nossos professores, os nossos funcionários da Secretaria de Educação estão recebendo desde 2015 30 centavos por quilômetro rodado. E nós sabemos de 2015 até hoje o quanto houve de aumento no combustível. E, portanto, é desigual e injusto que ainda hoje os nossos servidores estejam recebendo os mesmos 30 centavos por quilômetro rodado que recebiam lá em 2015, quando foi aprovado esse projeto de lei, que não traz no próprio projeto nenhum reajuste, que penso eu que deveria ser reajustado este valor conforme o aumento do combustível é reajustado, e que seria nada mais justo, mas como não tem uma previsão na própria lei, o município continua pagando os mesmos 30 centavos por quilômetro rodado aos nossos funcionários. Penso eu que nós devemos fazer a correção desse valor, baseado no que foram os índices de aumento de combustível, e que também nós possamos incluir neste projeto, do próximo projeto de lei, que será aprovado pela Câmara de Vereadores. Espero, senhor presidente e senhores vereadores, que seja num prazo muito curto, porque é uma demanda que vem há muito tempo, né? Mas que seja, e que enquanto não se aprove o projeto de lei, se tenha a sensibilidade de analisar a lei 2058 de 2015, que ainda e que está em vigor, de que não exclui, porque penso que deveria excluir ou incluir somente professores ou somente auxiliares, ou então não será pago aos auxiliares. E nós sabemos que quando nós falamos de auxiliares de educação infantil e falamos dos serviços gerais, nós estamos falando daqueles que menos recebem, são os que são menos remunerados dentro da secretaria. E, portanto, é justo que, exercendo uma função dentro da secretaria, tenham o mesmo direito que os demais funcionários. E como a lei não inclui, e não inclui ninguém, e somente fala em membros do magistério, que tenham-se a sensibilidade, né, assessoria jurídica analise a questão da legalidade, né, porque não há inclusão e nem exclusão de ninguém, e que já de imediato se conceda esse auxílio de Vale Transporte aos nossos auxiliares de educação infantil e também aos nossos auxiliares de serviços gerais, que se deslocam mais de 20 quilômetros diários, ou seria 10 quilômetros de casa até a escola, ida e volta. Essa é a indicação que faço, senhor presidente, e peço a sensibilidade e a compreensão da administração municipal para que nós possamos incluí-los, já que a lei não exclui esses nossos servidores, e que também seja revista esta questão dos valores, porque entendemos ser um valor que está em muito defasado desde o ano de 2015, com todos os aumentos que nós tivemos nos combustíveis, no aumento de gasolina, enfim, e que esses nossos servidores possam ser beneficiados, tendo em vista, senhor presidente, a questão salarial ser uma demanda, e nós já falamos muito aqui, que nós temos uma defasagem salarial no quadro do magistério de mais de 32%, e essa defasagem se continua, inclusive, no que é o Vale Transporte, né, num valor mínimo, um valor insignificante, de 30 centavos por quilômetro rodado, tendo em vista, como eu já disse, todos os aumentos que nós tivemos nos combustíveis de 2015 até aqui. Então, que seja aplicado esses reajustes a este valor e que seja atualizado esses valores para que nós possamos valorizar os nossos servidores do quadro do magistério, incluindo os auxiliares de educação infantil, os auxiliares de serviços gerais, e acredito também, senhor presidente, que deverá ser incluído no próximo projeto e neste
nessa concessão de imediato também os manipuladores de alimento que também se deslocam até as escolas e que também não recebem esse auxílio de vale transporte. Seria, senhor presidente, muito obrigado. Encaminhado aos setores competentes. Senhores, era esta a ordem do dia. Deixo a palavra livre aos senhores vereadores que possam falar sobre os seus trabalhos, assuntos relacionados ao nosso município. Senhor presidente, eu dispenso a palavra livre e vou me retirar. A palavra está livre, senhores vereadores. A palavra com o vereador Ade. Minha saudação, senhor presidente, aos colegas vereadores, ao pessoal que nos assiste pelas redes de comunicações. Eu quero usar essa direito à palavra livre para fazer um agradecimento ao nosso prefeito, ao nosso vice, aos nossos vereadores, secretário, pelo bom andamento das estradas do nosso município que eles estão fazendo. E também quero deixar aqui minha gratidão, minha compreensão à prefeita e o vice-prefeito de Dionísio Cerqueira, por um pedido que o pessoal da Siqueira Belo pediu um ponto de ônibus para esperar o transporte da saúde na BR-280. Então eu pedi com o maior carinho lá ao vice-prefeito, ao Alcir, e ele nos atendeu. Então ontem ele colocou lá a casinha para esperar lá os nossos pacientes que têm que esperar o ônibus. Então gratidão a eles e tenho certeza que com a parceria que a gente tem aí, a nossa população será bem atendida. Como aí é Dionísio Cerqueira, né, o nosso prefeito não consegue fazer, né? Então a gente tem que ir pelos meios legais, e aonde a gente conversou com eles e eles já fizeram lá e está para o povo usar aquele abrigo. Seria isso, presidente, meu muito obrigado. A palavra está livre ainda, senhores vereadores. Agradeço a presença de todos e convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária que se realizar dia 7 de maio, na quinta-feira, neste mesmo local e horário. Encerro esta sessão.